Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente vai fazer a adição de vetores ou a operação soma, a gente pode ou não usar a linguagem de versores, a linguagem versorial. Lembrando que quando a gente vai falar de versores, a gente está usando a base canônica. E ao invés de a gente usar os dados cartesianos x e y, a gente usa os versores i e j. I é o versor unitário que está representando na horizontal. A gente bota para a direita ele sendo positivo, para a esquerda sendo negativo. J é o vetor unitário da vertical. Quando para cima ele é dito positivo, para baixo ele é negativo. Lembrando que para achar os valores de I e J, a gente vai fechar aqui, olha só, nos extremos do vetor, a gente vai fechar um triângulozinho. Isso, a gente vai usar um triângulo retângulo. E aí, a medida y aqui, que tem a altura, representa uma certa quantidade y de versores j. E aqui na horizontal, a gente tem aqui um certo valor, que é a largura do vetor, tem uma medida x vezes o versor y. Lembrando que se a gente chamar esse vetor aqui de vetor v, ele tem origem em A, extremidade em B, e o módulo desse vetor vai corresponder ao tamanho dessa seta, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E aí eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o módulo de V eu vou encontrar simplesmente fazendo a raiz quadrada da medida x ao quadrado mais a medida y ao quadrado. Simples assim. Quando a gente tiver a representação de versores, usando versores para o vetor, para fazer a adição é muito simples. A primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar quem tem I, quem tem J com quem tem J. Então você vai operar, vai fazer a soma de I com I. Então todo mundo que tiver na horizontal, para a direita ou para a esquerda, e operar J com J, todo mundo que está na vertical. Isso vai permitir que você encontre quem é o vetor da soma. E aí, quem é o módulo do vetor? Para encontrar o módulo do vetor, você vai fazer a raiz quadrada dos valores de x e y. Então, você vai somar todo mundo em x, vai somar todo mundo em y e fazer o quadrado. Bora ver como é que faz? Olha aqui, um vetor A e um vetor B. O vetor A, ele tem 5 de largura e aponta para a direita, e tem 2 de altura apontado para cima. O vetor B tem 2 de largura para a esquerda e 2 de altura para cima, positivo. O vetor soma A mais B vai ser quem? Somo A e B, primeiro pegando quem tem I com quem tem I, depois quem tem J com quem tem J. 5 mais menos 2 é o mesmo que 5 menos 2, 3, isso em I. J tem 2 e tem 2, 2 mais 2, 4, 4J. Então o vetor soma de A mais B, que a gente pode simplesmente chamar de vetor S, de vetor soma, é o vetor 3i mais 4j. 3 de largura para a direita, 4 de altura para cima. E o módulo desse vetor vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. Então, eu tenho um vetor com 5 unidades de módulo. Simples assim, é muito simples mesmo. É só juntar os i's, juntar os j's e fazer o cálculo do módulo. Acompanhe os exercícios. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo.
No gráfico abaixo estão representados três vetores, A, B e C. Os vetores I e J são unitários. Analise as expressões. Podemos afirmar que... Dá uma olhada nas proposições e olha para cá. Ó. A primeira proposição fala sobre o vetor A. Diz que A seria o vetor 2i mais 3j. Bora olhar aqui se isso está verdadeiro. Quem é o vetor A? Veja que ele é um vetor inclinado para a direita e para cima. Ele tem de largura 2 unidades, então para a direita é positivo 2i. E como ele aponta para cima, j também é positivo. E ele tem aqui 1, 2, 3 de altura, 3j. Então, sim, é verdade que A é 2i mais 3j, a primeira proposição está correta. Bora ver a segunda proposição. A segunda proposição fala sobre B. Bora dar uma olhada em B. Veja que B é um vetor vertical. Então, não tem inclinação nem para a direita nem para a esquerda. Então, não aparece o I, apenas o J. Como ele é vertical apontado para cima, o J está positivo. E como ele tem 1, 2 de altura, o vetor B corresponde a 2J. Simples assim. Como diz ali, está correto. E 3. Ora, 3 ele quer saber quanto é o vetor B mais o vetor C. E a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. A gente pode escrever o vetor B, que é 2J, e somar o vetor C. Olha só quem é o vetor C. Ele está inclinado para a direita e para baixo. Ele está inclinado para a direita 1, então é I. E está inclinado para baixo 2, então é J negativo com 2 unidades. Somando I com quem tem I, só aparece I uma única vez, então eu escrevo I aqui. Somando J com quem tem J, dá 2J menos 2J, que dá 0J. Logo, B mais C é apenas o vetor 1i, ou só o vetor i, que é exatamente o que está dizendo aí que está correto. Só que aí eu disse que tem duas maneiras de fazer isso. A outra maneira era vir aqui no gráfico, olha só, e na extremidade de B a gente desenhar o vetor C, que tem 1 para a direita e 2 para baixo. Então ele seria esse vetor aqui, ó. Esse seria o vetor C. E para saber a resultante, quando a gente coloca em sequência, basta partir da primeira origem e traçar uma seta até a última extremidade. Então, aqui em vermelho seria o vetor B mais C, um vetor que é somente horizontal e de uma unidade para a direita. Então, a 3 poderia ser feito algebricamente ou graficamente, e nas duas a gente teria como resposta aí, que é o que está dizendo aí. Então, tanto 1 quanto 2 quanto 3 são verdadeiras, e a alternativa que diz que todas são verdadeiras é a da letra D, de Detona Fera. Esse é seu ano. Certas grandezas físicas são completamente caracterizadas pelo conhecimento de um número e uma unidade, enquanto existem outras denominadas de grandezas vetoriais, cuja especificação exige o conhecimento também de uma direção orientada. Considere dois vetores A e B, cujos componentes cartesianos são dados por. Dessa forma, o módulo do vetor C igual a A mais B é igual a... Olha só, fera, atenção e cuidado. Ele está dando as componentes cartesianas, né? O I, J e K desses vetores. K é porque está em 3 dimensões, mas relaxa. Vê só como é simples. Eu vou escrever o vetor A partir das componentes, que são 2, menos 4 e 8. E o vetor B
é o vetor que tem componentes menos 2, 1 e menos 4. Então, esses são os dois vetores expressos a partir das suas componentes. Aí, como é que a gente faz a operação? Muito simples. A gente vai juntar quem tem I com quem tem I, a gente vai juntar J com J, K com K. Simples assim. Então, o vetor C vai ser igual 2i menos 2i dá 0, 0i. Menos 4j mais 1j dá menos 3j. Mais 8k menos 4k dá mais 4k. Então, esse aqui é o vetor C. Desculpa, é o vetor C. Para encontrar o módulo do vetor C, como ele tem 3 dimensões, IJK, eu iria pegar CX ao quadrado mais CY ao quadrado mais CZ ao quadrado, que seriam as componentes do vetor. Para facilitar a nossa vida, a componente em x é nula. Então, eu tenho que o módulo de C vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é 0, mais componente aqui em y, menos 3 ao quadrado, mais a componente em z, que aqui é o 4 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Então, eu tenho raiz quadrada de 25. Eu tenho, então, que o módulo de C vale 5 unidades. Somente Y. Ou somente isso. Somente Y é ótimo. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha. Lembra, fera? Quando você tiver as componentes do vetor, que você estiver usando a notação ortogonal, IJK, para fazer qualquer operação, é só juntar quem está na mesma linha. X com X, Y com Y, Z com Z. Simples assim. Dois vetores são dados por A igual 3i menos 2j menos k e B igual 3i menos j menos 2k. Determine A mais B, A menos B e menos A mais B. Fera, nessa questão são dados dois vetores em função dos vetores unitários ou versores I, J, K. Ives, IJK aqui a gente tem um espaço com 3 dimensões. Poderia pensar em largura, altura, profundidade. Para fazer as operações é a mesma coisa. I com quem tem I, J com J, K com K. Vou fazer todos como soma, lembrando que A menos B é a mesma coisa que a soma do vetor A com o vetor menos B. E o vetor menos B é o vetor B com todos esses sinais trocados. Simples assim. Quem vai ser A mais B? A mais B eu pego 3i menos 2j menos k. Aí aqui embaixo eu boto 3i menos j menos 2k. Pronto. E vou simplesmente somar. Aí eu vou ter como resultado 3i mais 3i, 6i. Menos 2j mais menos j dá menos 3j. Imagina que você tem uma dívida de 2 e ganha mais uma dívida de 1. Você agora está devendo 3, menos 3. Simples assim. Aqui a mesma coisa, só que com k. Menos 1 mais menos 2 dá menos 3. Então, o vetor A mais B é o vetor 6i menos 3j menos 3k.
separar aqui. A menos B é a mesma coisa que somar o vetor A com o vetor menos B. Então, o vetor A a gente já sabe que é 3i menos 2j menos k. Quem é o vetor menos B? É o vetor B com todos esses sinais trocados. 3i fica menos 3i. Menos j fica mais j. E menos 2k fica mais 2k. Pronto. Agora basta que eu some esses valores e eu encontro A menos B. 3i mais menos 3i, 3 menos 3 dá 0. Então eu não preciso escrever. Menos 2j mais j, como os sinais são diferentes, permanece o sinal do maior módulo, fica menos, e aí você subtrai 2 menos 1, dá 1. Então é j, não precisa escrever o 1. Menos 1k mais 2k é a mesma coisa que 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, positivo. Então o vetor A menos o vetor B resulta em menos 1j mais 1k. Simples assim. Aqui a gente tem a soma do vetor menos A mais o vetor B. Menos A é esse vetor com todos os sinais trocados. Então fica menos 3i mais 2j mais k. E aí eu tenho agora o vetor B, que é 3i menos j menos 2k. Somando, a gente vai ter menos 3i mais 3i, que dá 0i, então eu não preciso escrever o i, que está multiplicado por 0 dá 0. Eu vou ter 2j mais menos j, que é o mesmo que 2j menos 1j. Então, fica apenas j. E eu tenho aqui mais k mais menos 2k. Como 2k tem o maior módulo, fica o sinal negativo. 2 menos 1 é 1. E aí aqui aparece apenas 1k. Não preciso escrever o 1, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Perceba que esses dois vetores têm cada um multiplicando o j e o k, só que os sinais estão trocados. Esse vetor é o oposto desse vetor. Se a gente chamasse isso aqui de vetor S, esse vetor aqui seria o oposto dele, seria o vetor menos S. Mas ele não está perguntando isso, estou só comentando por excesso. Mas quando você olha para esses dois vetores, você percebe que esses vetores são vetores opostos. Tanto que se eu somar esses dois vetores, resulta no vetor nulo. Menos j mais j dá 0, mais k menos k também dá 0. A soma de dois vetores é o vetor nulo, quando esses vetores são vetores opostos. Tranquilo? Esse vetor aqui é o vetor oposto de S, onde S é A menos B.